Olá, pessoal, muito bom dia para você, meu amigo concurseiro do Missão 93, que está aguardando aí a saída do concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Eu sou o professor Marcelo e vou resolver as questões de física do 12º simulado do Missão 93 para vocês, ok? Não fui eu que fiz essas questões, não fui eu que selecionei, mas vou entregar o gabarito para vocês, espero que isso possa te ajudar de alguma maneira, tá? Primeira questão já está na tela aí. A questão diz o seguinte: um míssil balístico é lançado de um avião que se desloca em trajetória retilínea com uma velocidade v constante a uma altura constante, né, de 2.000 metros do solo, plano e horizontal. O lançamento é feito no exato momento em que o avião sobrevoa um observador que está fixo no solo, desprezando os efeitos da força de resistência do ar e considerando que o observador ouve o barulho produzido pelo impacto do míssil contra o solo. 23 segundos após o seu lançamento, a velocidade do avião é aproximadamente quanto? Já vamos destacar aqui no texto qual é a velocidade, qual é o que o problema está pedindo para a gente, qual a informação que é, ele está querendo saber a velocidade do avião. Bom, pessoal, quando esse avião passa sobre o observador e ele abandona um míssil, que a gente está chamando aí no texto de balístico, esse míssil, quando é abandonado do avião, ele sai com a mesma velocidade que o avião tem. Se a gente estiver desprezando, como o texto manda, a força de resistência do ar e considera apenas os efeitos gravitacionais, a gente vai perceber, então, que nós temos a situação de um lançamento horizontal, né? Vamos representar aqui, logo aí em cima, o avião por um ponto material e sua velocidade na direção horizontal. É essa velocidade que a gente vai calcular, tá? Essa velocidade é a mesma velocidade que tem o míssil. Por quê? Porque o avião estava a uma velocidade v. Tudo que estava dentro do avião também estava a essa mesma velocidade. Então, quando o objeto foi abandonado do avião, o míssil balístico foi abandonado, ele também tinha a mesma velocidade do avião. Então, essa velocidade horizontal, ela vai permanecer do início ao fim do movimento do míssil até que ele atinge o alvo no solo. E o que a gente sabe sobre essa distância que o míssil vai se deslocar na direção horizontal para atingir o seu alvo, né? A gente não sabe nada, a gente vai ter que calcular ela. Então, a trajetória que esse míssil vai fazer é uma trajetória que é o que a gente chama de um braço de parábola, tá? E é essa velocidade v aqui que nós queremos calcular. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, a trajetória vai ser um braço de parábola, por quê? Porque o míssil, ao ser abandonado, ele tem duas componentes de velocidade. Na direção vertical, o que vai acontecer com esse míssil? Ele vai cair. Então, na direção vertical, você vai ter um movimento uniformemente variado. E na direção horizontal, você vai ter um movimento uniforme, tá? E aí, esses dois movimentos de queda e de avanço na horizontal, eles acontecem simultaneamente. Essa velocidade v, que é a velocidade do avião, e a velocidade horizontal do projétil, elas permanecem a mesma até que ele atinge o alvo aqui embaixo, né? Esse alvo que está aqui, quando ele é atingido, vai fazer aquele barulhinho que você conhece, né? Vai fazer pou, a casa caiu, tá? Atingiu o alvo. Depois que ele atinge o alvo, a frente de onda, ela vai se deslocar até o observador, que vai estar nesse ponto aqui, na vertical, por onde o avião sobrevoou e abandonou o míssil, tá? Entre o tempo que esse míssil leva para cair da altura H de 2.000 metros até que essa frente de onda atinja os ouvidos do observador, leva 23 segundos, tá? E aí, se eu calcular a velocidade horizontal que o projétil, né, que o míssil tem, eu também estou calculando a velocidade horizontal do avião. Então, vamos começar a formular a nossa resolução por isso daí. Então, o que eu quero calcular é a velocidade do avião, que é a mesma do projétil. Que horizontalmente, esse projétil vai deslocar uma distância x e vai cair de uma altura h em um intervalo t, que
que eu estou chamando o tempo de queda, tá? Então, o que é a distância x? A distância x é essa distância horizontal aqui, e o projétil percorre até atingir o alvo. E o que é h? H é essa altura que está aqui, tá? Então, a gente resolve fácil essa questão se a gente considerar o lançamento horizontal como sendo um movimento que é formado por dois componentes de velocidade, né? São dois movimentos que ocorrem simultaneamente, mas são independentes um do outro. Quer dizer, o movimento de queda não influencia no movimento de avanço na horizontal, e nem o movimento de avanço na horizontal influencia no movimento de queda vertical, tá? A única coisa que tem em comum entre esses dois movimentos é que o tempo que leva para cair é o mesmo tempo que vai levar para o objeto percorrer horizontalmente a distância x. Então, para eu calcular aqui, ó, essa velocidade, eu preciso saber qual é a distância x e qual é o tempo de queda do objeto, que é o míssil balístico, tá? Para calcular esse tempo de queda, a gente pode, então, vir na vertical aqui, que eu tenho informação da altura, e como eu tenho um movimento uniformemente variado, então eu posso usar a função horária do espaço. Aí você vai ter h igual a h inicial, mais v0y vezes o t, mais a gravidade, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Bom, eu inverti o meu eixo para considerar a gravidade positiva. Então, observe que eu estou considerando aqui, ó, se tem o campo gravitacional apontando para baixo, e eu estou considerando G positivo. Tá? É como se eu tivesse invertido o meu eixo de referência para considerar aqui a altura zero e aqui embaixo a altura h. Na minha equação, na minha função horária, eu estou colocando aqui G como sendo positivo, tá ok? Então, depois de percorrer a distância na vertical, ele vai chegar a uma altura h, partiu do zero, o V0y é zero, porque ele foi abandonado, e a gravidade, que está aqui assim, a gente repete, e isso aqui vira o tempo de queda, ok? Dividido por 2. Então, nós vamos ficar com a seguinte expressão: h é igual a gravidade vezes o tempo de queda ao quadrado dividido por 2. Então, quem é o tempo de queda? O tempo de queda é pega a altura, dobra, retira a gravidade e passa o batonzinho. Passar o batom é tirar a raiz, tá? Então, o tempo de queda, substituindo os valores, nós vamos ter que é raiz quadrada de 2 vezes 2.000 dividido pela gravidade, que é 10. Então, nós vamos chegar a um valor e o tempo de queda é igual a 20 segundos, tá? 20 segundos foi o que levou para o míssil balístico atingir o alvo. Mas o tempo total, desde que o objeto foi abandonado do avião até que o som produzido pelo impacto chegou no ouvido do observador, o tempo total é de 23 segundos. Então, se são de 23 segundos, se são de 23 segundos o tempo total até o som chegar, então eu posso tirar os 20 de queda e vou dizer que o tempo que o som levou para sair desse ponto de impacto e chegar até os ouvidos do observador foi de 3 segundos. Esses 3 segundos é o que a gente chama de tempo que o som levou para percorrer a distância desde a área de impacto até a posição onde o observador estava, tá ok? Então, o tempo de queda eu já achei. Falta eu achar agora qual é a distância x. Mas essa distância x é a distância percorrida pelo som. Então, vamos utilizar a velocidade do som para fazer essa continha aí. Então, eu vou usar assim, ó. Velocidade do som é igual a distância x dividido pelo tempo do som. Então, essa distância x é igual à velocidade do som vezes o tempo do som. Então, você vai ter, nos dados do problema, a informação de 340 vezes 3, tá vendo? Então, olha só, observe que eu tenho já o valor do tempo de queda e o valor de x para substituir aqui em cima e chegar ao resultado. Professor, por que o senhor não multiplica logo isso aí? Não, eu vou multiplicar para depois dividir para quê?
por que fazer para depois desfazer. Então, a gente leva tudo lá para o final e vê o que precisa fazer. Então, vamos lá. Vou retomar aqui, vou pegar na cor azul, ó. Velocidade do avião é x dividido pelo tempo de queda. Velocidade do avião é 340 vezes 3, dividido pelo tempo de queda, que é 20. 20 é 2 vezes 10. E aí, olha só, corta esse 0 com esse 10. 34 dividido por 2 dá 17. 17 vezes 3 dá 51. Mas 51 está em metros por segundo. Multiplicando por 3,6. E aí eu vou pegar a minha calculadorazinha aqui, tá? 3,6 vezes 51, você vai ficar com 183,6 quilômetros por hora, tá? Não é uma questão difícil, relativamente fácil, ela também não é uma questão longa, tá ok? Então, tá aí, a gente tem a resposta e o gabarito próximo de quanto? De 180. Então, tá aí o gabarito da primeira questão, a questão do número 26, do 12º simulado promovido pelo Missão 193. Segue adiante, então, para a segunda questão. Vamos ler juntos. Uma partícula com carga elétrica negativa, vou interromper aqui, porque essa informação é extremamente importante, se desloca horizontalmente no vácuo, segundo para o primeiro quadrante de um plano cartesiano com uma velocidade constante. Imediatamente após entrar no primeiro quadrante, a partícula tem sua trajetória modificada como abaixo. Opa, se mudou a trajetória, é porque teve alguma força atuando, tá? Ó, a partícula teve sua trajetória modificada conforme mostra a figura abaixo. Se mudou a trajetória, meu irmão, com certeza a gente vai ter uma força atuando no sentido em que ela foi acelerada, e ela foi acelerada verticalmente para baixo. Então, atuou com certeza uma força nesse sentido aqui, cuja natureza eu ainda não sei. Só lembrando para vocês, esse é o primeiro quadrante e esse é o segundo quadrante. A gente conta isso no sentido anti-horário, tá ok? Desprezando as interações gravitacionais, com base nessas informações, julgue os itens a seguir e em seguida marca as alternativas que indica apenas os itens corretos. Ok, vamos lá. Item number 1. No primeiro quadrante, pode existir um campo elétrico uniforme no sentido negativo do eixo X. Vamos ver? Vamos ver. Lembrando do que aprendemos na teoria, então aqui eu vou desenhar quem? Aqui, ó, é a carga. A carga eu já sei que ela vai ter uma força para baixo. Eu já sei que tem uma força para baixo, tá? E aí, meus amiguinhos, perdão, deixa eu colocar aqui, ele está dizendo que existe o campo elétrico, melhor eu vou desenhar assim, porque ele disse o seguinte, no primeiro quadrante pode existir um campo elétrico uniforme no sentido negativo de X. Olha, se essa carga é negativa, esse campo elétrico não pode ser para baixo. Por quê? Porque sobre uma carga elétrica negativa, em um campo elétrico uniforme, vai atuar uma força que é contrária ao sentido do campo, tá? É contrário ao sentido do campo. Então, se o campo elétrico estiver para baixo, a força que essa carga deveria sentir é para cima. Então, não pode acontecer. Queria que você lembrasse que a força é igual a mais ou menos Q vezes E. Ó, essa é a força elétrica. E o sinal mais ou menos é o sinal da carga. Se a carga é negativa, ela está dizendo que a força tem sentido contrário ao campo, tá? Então, isso aqui não pode ser verdade. Então, isso aqui é mentira. Mentira, ele mentiu para você. Mentira. Mentira. Não pode. Então,
O item 1 está errado, tá? Vamos para o item 2. No primeiro quadrante pode existir um campo magnético uniforme perpendicular ao plano XY, quer dizer, plano da folha do papel, e entrando nele. É como se você pegasse aqui, ó, o papel e fizesse os 4 dedos com o campo entrando na folha de papel, tá vendo? O campo está entrando na folha de papel e esse dedão tem que estar no sentido da velocidade, olha só. Se está no sentido da velocidade, o que vai acontecer? Como a carga é negativa, a força sai do dorso da mão. Lembrando que a gente está vendo isso em 3 dimensões, tá? Cara, fazer isso presencialmente na sala de aula já é difícil. Imagina tentar explicar para você aqui por meio de uma aula à distância, que isso aqui é tridimensional, tá ok? Então, para mim, é o plano do quadro, a tela que eu estou aqui. E aí a velocidade da partícula tá assim, ó. Desenha a velocidade da partícula, professor. Ó, a velocidade da partícula tá assim. O que eu faço? Eu coloco o campo entrando na tela do computador e viro o meu dedo polegar no sentido da velocidade. O campo sai do dorso da mão quando a carga é positiva, mas a carga é negativa, então a força está para baixo. E corresponde ao que a gente deve ter ali, que é a força F aqui. Então, o item B, o item 2, ele está correto. Correto, tá? Eu vou tentar desenhar para você aqui, ó, o que acontece. Ele está dizendo que tem um campo magnético que está entrando no quadro, tá vendo? Ó, na folha de papel. E aí, existe um vetor velocidade nesse sentido que aqui está. E aí, quando você coloca os seus dedos, olha só, no sentido do campo e o polegar no sentido da velocidade, vai aparecer uma força que é dada pela regra da mão direita. Vai aparecer uma força nesse sentido, e essa vai ser a força magnética, que é justamente o que nós esperamos que esteja acontecendo com aquela carga para ela poder ser defletida de sua posição como ela foi. Então, nesse caso aí, ó, o que a gente está usando? A gente está usando essa regrinha aqui, ó. F é igual a Q, V, B, seno, teta, né? Pessoal, tem uma frasezinha para isso aqui que o pessoal de cursinho gosta muito. Feliz quem vê bem sem óculos, é a força magnética. Aí isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. E o item 3 diz o seguinte: no primeiro quadrante, pode existir um campo elétrico uniforme na direção do eixo X? Pode. Vai alterar a velocidade em módulo, mas não vai alterar a direção dele. Então, se tiver um campo elétrico na direção X, não vai alterar, não vai produzir uma força perpendicular, vai produzir uma força na mesma direção, no mesmo sentido ou no sentido oposto, a depender do sentido do campo. Então, pode sim. E a segunda parte diz o quê? A segunda parte diz o seguinte: e um campo magnético perpendicular ao plano XY, que é o plano da folha de papel. Pode, desde que esse campo magnético seja do jeito que nós fizemos o desenho ali, na segunda opção, tá? Então, pode? Pode. Então, o item 3 é um item verdadeiro também. Então, o item 1 não pode ser resposta, o item 2 não pode, porque além dele tem outro, não é verdade? Apenas o item 3 não, 1, 2 e 3 não, então nós podemos ter a letra D como resposta, simples assim, tá ok? Vamos lá. Bom, a segunda questão é uma questão de aplicações das leis de Newton, né? A segunda não, a questão número 28, a terceira que a gente está fazendo hoje. A figura abaixo mostra um corpo 1 de massa 2 kg apoiado em um plano inclinado, né, preso a uma corda que passa por uma roldana e sustenta um corpo 2 de massa igual a 3 kg. Considerando o fio e a polia ideais, G igual a 10 e desprezando qualquer tipo de força dissipativa, e sabendo ainda que o corpo 2 se move verticalmente para baixo com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, essa informação é importante,
O corpo 2 se move verticalmente para baixo com uma aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. E aí ele pede para a gente calcular a força de tração na corda, tá? Pessoal, questões envolvendo bloquinhos, aplicações das leis de Newton, a gente sempre resolve seguindo alguns passos, né? Eu falo que são os 3 passos para resolver, e como nos Alcoólicos Anônimos, né? Tem 3 passos para serem dados aqui também. Que 3 passos são esses? Primeiro, você separa os corpos, desenha as forças e depois aplica, segundo a lei de Newton, a condição de equilíbrio para poder resolver a questão. Então, você tem que desenhar os corpos. E aqui essa questão, como ela é uma questão muito fácil, o que, que acontece? Você só precisa desenhar um dos corpos, não precisa nem desenhar o corpo que está inclinado, que ali tem uma força que você tem que decompor, né, que é a força-peso, e nem há necessidade de fazer isso. Eu queria que você reparasse que ele nem deu qual é o seno de 30, tá? Não foi dado, apesar de que você sabe que o seno de 30 é meio, tá? Então, eu vou desenhar as forças no bloco B. Professor, desenhe as forças. Calma, eu vou desenhar. Olha só, a primeira força que a gente vê atuando aí, devido à presença do campo gravitacional, é a força-peso, né? Força-peso verticalmente para baixo no sentido do campo, né? Porque o campo está aqui. Está onde? O campo gravitacional está aqui, tá? Então, você tem aqui G apontando para baixo e você tem aqui também a força-peso apontando no mesmo sentido. A outra força que está atuando sobre o bloco 2 é a força de tração e vertical e para cima, tá? É essa força de tração que o problema está pedindo para a gente calcular. Sabendo que o problema já me disse, trouxe informação de que esse corpo acelera verticalmente para baixo, com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Tá vendo? Então, sempre que for resolver uma questão envolvendo bloquinhos, você faz isso que a gente chama de diagrama de corpo livre ou diagrama de corpo suspenso, tá? E aí, aplicando a segunda lei de Newton, que é o princípio da dinâmica que relaciona a força resultante com a aceleração, nós vamos fazer, então, o quê? A força resultante é má, muito má, tá vendo? A força é má. A força resultante não é qualquer força. A força resultante é um somatório vetorial de forças que está na direção da aceleração. Só que na direção da aceleração você tem forças no mesmo sentido da aceleração e tem forças no sentido oposto. No mesmo sentido da aceleração são as forças que ajudam e no sentido oposto são as forças que atrapalham, tá? Então, a gente diz que força resultante é o que ajuda menos o que atrapalha. E o que ajuda está no sentido da aceleração. Então, o peso é o que ajuda, porque está no sentido da aceleração. E a tração é o que atrapalha, está no sentido oposto. Então, a força resultante que está na equação é peso menos tração, que é igual a maminha vezes aceleração. Como eu quero achar o valor da tração, eu vou isolar a tração. Tração, portanto, é igual ao peso menos a massa vezes a aceleração. Nossa, ficou feio esse sinal de igualdade aqui, professor. Faz um mais bonitinho pra gente. Tá aí, vocês merecem, tá? Então, a tração vai ser igual ao peso. O que que o peso faz? O peso geme. É G vezes M. M menos A. A tração, portanto, é igual a isso. M vezes G menos A. Então, meus amiguinhos, agora é só colocar os valores, tá vendo? Que eu não me preocupo com os valores numéricos. Eu me preocupo em entender do ponto de vista dinâmico, do ponto de vista físico, o que está acontecendo na questão. E essa é a grande dificuldade que a maioria das pessoas tem, porque quando ela lê uma questão de física, ela já está procurando retirar os valores numéricos, anotar no cantinho do papel, para tentar se lembrar, buscar na memória uma fórmula, né, igual o pessoal gosta de falar, onde cabem todos aqueles números. Você nunca vai aprender física desse jeito, tá? Então, primeiro você entende o problema, escreve na linguagem matemática e quando você precisar dos números, você busca. Repare que foi o que eu fiz na resolução dessa questão aqui, tá? A massa que eu vou usar é a massa do bloco 2, cuidado para não usar do bloco 1, tá?
Então, a gente vem para cá, 3, a gravidinha é 10 e a aceleração é 4. A tração vai ser 3, 10 menos 4, 6. A tração, portanto, é de 18 newtons. E essa é a resposta da questão, tá vendo? E resposta da questão, então, o gabarito, letra E, de esculhambação, tá bom? Tranquilo? Joia, vamos para a questão número 29. Questão 29 é uma questão que foi dada de graça para vocês, né? Acredito que sim. Acho que ninguém ficou preso nas ferragens aí, tentando descobrir qual é o chuveiro que consome menos, sendo que eles têm a mesma potência. Por favor, olha só. Em uma certa residência, existe um chuveiro elétrico A, de indicação nominal 4.400 watts e 6.600 watts, potência mínima e potência máxima, e uma tensão, uma DDP, de 220 volts. Esse chuveiro possui uma chave reguladora que possibilita dispor-se de água morna na posição verão e de água mais quente na posição inverno, que é o que a gente está precisando nesses dias de água muito quente, fervendo para a gente tomar banho, porque Brasília está muito frio, né? Entretanto, existe também outro chuveiro. Então, existe um chuveiro A e um chuveiro B, de mesma finalidade, que possui a inscrição nominal igual a do chuveiro A, 4.400 e 6.600 watts, potência mínima e potência máxima, só que nesse caso, pasmem, agora com 110 volts, e o outro era de 220 volts. Professor, mas isso não tem diferença? Não, tem. Mas não é, a diferença não está no consumo? Não. Você já ouviu falar que o consumo em 110 volts é menor do que 220 volts? Se fosse nessa situação que a gente está, de custo elevado para a produção de energia elétrica, não já tinham trocado a tensão de Brasília todinha de 220 para 110 volts? Não é verdade? Então, existe uma diferença sim, mas não é no consumo. Tá ok? Então, olha só. Comparando-se o consumo de energia dos dois chuveiros para os dois banhos idênticos, concluímos que quem é que consome mais e quem é que consome menos? Para o mesmo banho, para dois banhos idênticos, eu já vou adiantando para você, meu amiguinho, olha só. A resposta é: os dois chuveiros consomem a mesma quantidade de energia, porque a quantidade de energia depende da potência. Lembre-se, meus amiguinhos, que a potência é igual à energia sobre o tempo. Então, a gente tem que a energia só depende da potência e do tempo. Olha só. Como os dois chuveiros A e B têm a mesma potência, ele diz que os banhos são idênticos, significa dizer banhos de mesma duração, usando a mesma quantidade de água, com água à mesma temperatura, tá ok? Mesmo tempo de duração. Então, a energia gasta nos dois é o mesmo. É a mesma coisa, meus amiguinhos. Olha só. Então, professor, o que tem a ver esse 220 volts e esse 110 volts? Vai ter a ver com a resistência do chuveiro. Tá? Por quê? Porque a potência ela pode ser escrita em termos da DDP como U ao quadrado sobre R. E então, se você tem um chuveiro com uma DDP, vamos lá, potência do chuveiro A é igual a DDP de A sobre a resistência de A. Potência do chuveiro B é igual a U de B ao quadrado sobre R de B. Se essas potências são iguais, e a gente já viu que está aqui no texto da questão que são iguais, então eu posso igualar. E aí você vai ter U B ao quadrado sobre R B é igual a UA ao quadrado sobre RA. Aí o que acontece? Ó, essa razão é igual a essa. Tá vendo? E aí o que acontece? Olha que informação interessante. Se a DDP do chuveiro B é menor, então a resistência do chuveiro B também vai diminuir,
para que essas duas razões fiquem constantes. Então, o fato de você trocar a DDP, veja, um chuveiro foi construído para funcionar em 110 volts. É diferente de você pegar um chuveiro de 220 volts e colocar ele para funcionar em 110. É diferente. São chuveiros produzidos para funcionar cada um na tensão que está especificada. Ok? Se fosse um chuveiro que a tensão nominal é de 220 volts e você colocou para funcionar em 110, a situação é outra. Mas não é o caso aqui, tá bom? São chuveiros que têm aquelas características nominais de potência e tensão. Ficou claro? Então, gabarito, letra E de esculhambação. Vamos para a questão número 30. A questão número 30 é uma questão que a gente vai usar a conservação da energia para resolver. 6.000 litros de água, cuja densidade é de 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. A gente não costuma se referir à água como densidade, tá? A densidade, quando a gente usa a palavra densidade, a gente usa para um corpo, principalmente um corpo que não é maciço. Quando a gente se refere à substância água, a gente refere a ela como sendo massa específica, tá? Então, a massa específica da água é de 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Foram bombeados verticalmente para um reservatório situado a 4 metros de altura em um tempo de 10 minutos. Qual é a potência útil da bomba, né? E qual é o trabalho realizado por ela, respectivamente? Preste atenção. Você pode começar a resolver essa questão sem fazer contas e depois você vai terminar com as contas, óbvio. Olha lá. Ele pede, respectivamente, o quê? Primeiro a potência e depois o trabalho, que é medido em joules. Olha só, a potência é medida em watts, né? Então, olha só o que acontece aqui na letra A. Ele coloca para mim, a unidade, na letra B, ele coloca em quilojoule, não pode ser resposta. Você não tem potência em quilojoule, tá vendo? E na letra C, ele também coloca em quilojoule, então também não pode ser resposta, porque você não pode ter potência em quilojoule e energia em kilowatt, você não pode. Então, já melhorei a possibilidade de acertar essa questão aí, tá vendo? Quando você estiver resolvendo questões assim, analise tudo, tá? Analise tudo. A banca e Decan gosta de fazer essas gracinhas de vez em quando, tá? Numas questões que eu já andei vendo por aí. Então, esteja atento e não seja afoito para fazer as contas. Não fique preocupado com fórmula, leia a questão, interprete para você começar a resolver. Depois, havendo necessidade, a gente segue para as continhas também, que vocês estão estudando para isso, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a energia, né, que é o trabalho realizado pela bomba para poder elevar esse volume de água a 4 metros de altura? Qual é a energia que ele vai gastar? É exatamente a energia potencial gravitacional que aquele volume de água vai ter a 4 metros de altura. Então, o trabalho vai ser exatamente isso. Vamos colocar aqui. O trabalho, portanto, é igual à energia potencial gravitacional. Então, o trabalho vai ser mgh. O trabalho, portanto, ele não deu massa, mas ele deu densidade e deu a água em volume. G vezes H. Na hora de substituir os valores, precisa ter um pouquinho de cuidado, porque o que acontece? Você tem a gravidade no sistema internacional, você tem a altura no sistema internacional, que é metros, você tem a densidade que está no sistema internacional, que é 10 a terceira quilograma por metro cúbico, só que o volume é dado em litros, e litros não é sistema internacional de unidades. Então, ou você converte litros para metro cúbico, ou então você usa, né, uma relação diferente para essa massa específica da água. Quando eu estou dando hidrostática, eu costumo dizer para meus alunos não esquecer de uma coisa, tá? E aí eu vou colocar aqui para você. Bom, a massa específica da água, ela é 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, sistema internacional, mas ela é igual a 1 grama por centímetro cúbico, que é igual também a 1 quilograma por litro, tá vendo? E aí, eu sabendo dessa informação, eu vou utilizar
esse últimozinho valor que está aqui, ó, que é de 1 quilograma por litro, tá? Na hora de substituir ali. Então, vamos lá. Trabalho é igual a 1, e aí o volume é de 6.000 litros, é 6 vezes 10 a terceira, vezes a gravidinha, que é 10, e a altura, que é 4. Então, o trabalho vai ser igual a 6 vezes 4, 24. 24 vezes 10 a quarta. E aí eu vou procurar, ó, lá na letra A não pode ser resposta. Não pode ser resposta. Ah, mas coloca 2,4. Aí você diminui e aumenta a potência para 5. Então, A já não pode ser resposta também. Morreu Maria, pré-A para ela também, morreu. Tá aí, não pode ser resposta. Bom, a letra D tem 240 quilojoules. Ó, a letra E também não pode ser, que é 2,4 vezes 10 a terceira. Tem que ser, se você for colocar 2,4, fica 10 a quinta. Então já está a resposta, morreu, óbito no local. Cobre o cadáver e chama criminalística. Está aí, morreu. A resposta é essa daqui. Então, o trabalho, só escrevendo do jeito que ele quer aqui, vai ficar 240, eu tirei 10 da potência, ficou 10 a terceira, né? Joule, e aí para escrever em quilojoules, 240 quilojoules. Então, essa é a energia que foi consumida pela bomba, tá? Trabalho, 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 trabalho. Pronto. Tranquilo? Vamos fazer a outra parte da potência também, tá? O que é a potência? É a rapidez com que o trabalho é realizado. Por isso que o problema deu o tempo de 10 minutos. Energia em um dado intervalo de tempo, potência. Potência é medida em watt. É a potência útil, porque foi a energia necessária para elevar essa massa de água a 4 metros de altura. Então, vamos lá? Potência é igual ao trabalho dividido pelo ΔT. Potência, portanto, é o trabalho que é de 240. 240, eu vou colocar assim, ó, 24 vezes 10 a quarta. Estou pegando essa informação, ok? Estou pegando essa informação que está aqui. 24 vezes 10 elevado a 4. E vou dividir pelo tempo. E aí, pasmem. O tempo é de 10 minutos, mas eu não posso colocar em minutos, porque é sistema internacional, estou trabalhando com joule, tem que estar em segundo. E aí, 10 minutos é 10 vezes 60, que é 10 vezes 6. E aí, olha só o que vai ficar aqui para mim. Vai ficar exatamente isso, olha só. Você pega 24, divide por 6, e você acha 4. E corta isso com isso, e fica 10 ao quadrado. E aí você vai ficar com potência igual a 4 vezes 10 ao quadrado. Mas ele quer isso em kilowatt. Está aqui, ó. Então, você diminui um número, 0,4 vezes 10 a terceira watt. E aí escreve em kilowatt do jeito que ele pede. 0,4 kilowatt. E isso aqui é a potência. Potência. A questão já estava morta para a gente, eu só tinha que terminar o serviço aqui para vocês. Está vendo só? Bastante tranquila também a resolução da questão. Não tem firula, bem direta de resolver. E aí, questões diretas deixa a gente muito feliz, não é verdade? Tá aí, então, para depois você conferir esse resultado, tá? Vamos lá para a questão número 31. Quando um frasco completamente cheio de líquido é aquecido, verifica-se um certo volume de líquido transbordando. Esse volume mede o quê? Eita! Verifica-se um certo volume de líquido transbordando. Esse volume mede o quê? Pessoal, vamos desenhar rapidamente o recipiente aqui? Vamos desenhar rapidamente o recipiente aqui. Vou fazer aqui uma superfície. Que superfície grossa. Vou fazer uma superfície aqui
E sobre essa superfície, eu vou desenhar, então, um recipiente, tá? Rapidinho. Então, vou desenhar um recipiente para você aqui. Opa, fazer mais fininho. Olha só. Tem aqui um recipiente. Tá ok? Esse recipiente está aqui. E aí, o problema disso é que ele está cheio de água. Não é nem água, é um líquido, né? Tá aí. E aí, o que que faz? Ei, o cara aqueceu. Calor. Quando ele joga calor, aumenta a temperatura. Aumentando a temperatura, dilata. Só que não dilata só a água, dilata também o recipiente. E aí, como a água, o líquido, tende a dilatar mais do que o recipiente, porque os líquidos dilatam com mais facilidade, então vai extravasar líquido do recipiente de cima para baixo, tá? Vai extravasar líquido do recipiente de cima para baixo. E aí, o que que acontece? Aí, ó, nós chamamos essa quantidade de líquido que está aqui nesse recipiente, que é o líquido que extravasou, nós chamamos de dilatação aparente, tá? Por que dilatação aparente? Porque parece, mas não é. Dilatação aparente. E aí, o que que acontece? A dilatação real do líquido vai ser a soma da dilatação aparente da dilatação que o frasco sofreu. Então, olha só, a dilatação real é igual à dilatação do frasco mais a dilatação aparente, ou seja, a dilatação aparente ela é igual à dilatação do recipiente menos a dilatação do frasco, tá? Agora olha lá o texto da questão que diz a letra A. Bom, esse líquido que transborda, o volume de líquido transbordado, esse volume transbordado, a dilatação real do líquido menos a dilatação do frasco. Olha, não é o que a gente achou aqui? É exatamente o que a gente achou. E se é exatamente o que a gente achou, isso aqui se chama resposta. Ok? Gabarito, letra A, de a casa caiu. Vamos lá os outros itens. É a dilatação do frasco? O que saiu, o líquido extravasado é a dilatação do frasco? Jamais. A letra C diz que é a dilatação do líquido? Jamais, porque a dilatação real do líquido é a soma da dilatação do frasco mais a dilatação que parece, mas não é, né? Bom, na letra dele diz a dilatação aparente do frasco. A dilatação do frasco não é aparente, né? E na letra E, ele diz a dilatação do frasco mais a dilatação do líquido. Não é. Resposta letra A também, tá ok? Fechou. Vamos para a questão de NAMB 32. É uma questão envolvendo a parte de eletrostática. Analise as afirmações abaixo. Cargas elétricas de sinais diferentes se repelem. Vamos ver? O que você lembra dos princípios básicos da eletrostática? Professor, não lembro nada. Ah, não fala isso. Ó. Vamos desenhar aqui. Vamos desenhar aqui uma carguinha elétrica. Desenha, professor, uma carguinha. Ó, desenhei. Agora o que eu vou fazer? Para não ter que fazer de novo, eu vou copiar essa carguinha. Para não ter que fazer de novo, eu vou copiar, copia, cola, copia, cola, copia, cola. Ai, copiar, colar é tão bom. Olha só. Aí eu vou puxar essa daqui para ficar alinhada com essa. E aí vou puxar essa daqui para mais distante. E aí vou pegar essa daqui e vou tentar alinhar com essa. E aí eu vou pegar essa outra e colocar aqui, porque eu tenho que fazer um trabalho bonitinho, que é para você gostar, né? Então, olha só. A gente vai posicionar essas coisas mais aqui. E aí a gente vai dizer, essa carga é uma carga positiva, essa carga é uma carga negativa. E essa carga é positiva e essa carga é positiva. E aí o que nós sabemos? Princípio da atração e da repulsão.
É um dos princípios da eletrostática, que diz o seguinte: cargas de mesma natureza se repelem e cargas de naturezas opostas se atraem. Cargas de sinais iguais se repelem e de sinais opostos se atraem, tá? Então, você vai ter aqui, neste caso, uma força repulsiva. Tá vendo? Você vai ter uma força repulsiva. Ai, professor, coisa repulsiva. Exatamente isso. Aqui você vai ter, ó, a força repulsiva, ela é mútua, tá vendo? E aqui, no outro caso, você vai ter uma força atrativa. E aqui você, nesse caso, vai ter uma força atrativa. Só que a força atrativa também é mútua, o outro também vai ter. E aí, ó, você viu que eu fiquei esperto aqui com esse negócio de copiar e colar, você viu, né? Então, olha só, nós vamos ter, então, no primeiro caso, força atrativa, e no segundo caso, força repulsiva. Nos dois casos, a intensidade dessa força, ela é calculada pela lei de Coulomb, que eu acho que você se lembra. Não precisaria dela para fazer essa questão, mas a intensidade dessa força vai ser igual a K, Q, Qzinho, dividido pela distância que separa as cargas ao quadrado. Isso aqui é chamada lei tá? Lei de Coulomb. Para resolver essas questões, essa questão você não precisaria disso. Somente do princípio da atração e da repulsão. E agora vamos julgar os itens que está aí nessa questão. Cargas elétricas de sinais diferentes se repelem. Ele mentiu para você. Ele mentiu, Pinóquio, mentiroso. Ele mentiu, está errado. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Aí está certo. Mesmo sinal se repelem. Item 3. Cargas elétricas de sinais diferentes se atraem. Certo. Item 4. A carga elétrica dos corpos é um número múltiplo e submúltiplo da carga elétrica do elétron. Aí está errado. Está errado por causa de quê? Está errado por causa desse termo que eu vou mostrar para vocês aí, ó. Está errada por causa disso daqui, ó. Submúltiplo, tá? Ele é sempre múltiplo, tá? A carga de um corpo, deixa eu levar essa coisinha mais para cá, não, deixa aqui mesmo. A carga elétrica de um corpo sempre vai ser dada por essa expressão aqui, ó. A carga é igual a mais ou menos N vezes E. Esse N é um número inteiro, positivo ou negativo, né? Na verdade, ele é um número inteiro positivo, tá? O sinal mais ou menos é da carga. Se for do elétron, menos E. Se for do próton, exatamente, mais E, tá? Então, isso aqui é o que diz para a gente que a carga... Deixa eu escrever do lado. Esse E é a carga elétrica fundamental, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Isso aqui está dizendo para a gente que a carga elétrica de um corpo é quantizada. É isso aí que está dizendo. Então, está errado, porque está dizendo que esse número ele pode ser um submúltiplo, pode ser, então não tem jeito. Então o item 4 está errado, ele mentiu para você. Pinóquio, meu filho, ele mentiu, está errado. Item 5. A carga elétrica dos corpos pode ser um número múltiplo inteiro do valor da carga do elétrico. Aí está certo, do elétron, né? Então, aqui não pode ser resposta, né? Porque ele está dizendo 1, ó. Aqui também não pode ser resposta, aqui também não pode ser resposta, e o 4 está errado, né? Então, a resposta certa é 2, 3 e 5. Letra C de Covid-19. É o gabarito dessa questão, ok? Segue o barco, vamos para a questão de número 33. O motorista de um automóvel calibrou os pneus à temperatura de 17 graus Celsius
em 25 libras por polegada quadrada. Verificando a pressão dos pneus após ter percorrido certa distância, encontrou o valor de 27,5 libras por polegada quadrada. Admitindo o ar como sendo um gás perfeito e que o volume interno dos pneus não sofre alteração, a temperatura atingida por eles foi de quanto? Então, o que a gente observa aqui? A gente observa que a pressão aumentou, e se ele mandou que a gente considerasse o ar como um gás perfeito, e que o volume interno dos pneus não sofre alteração, então a gente pode pensar aqui numa transformação gasosa, né? E aí a gente vai utilizar, perdão, tá? A gente vai utilizar a Lei Geral dos Gases Ideais. O que diz a Lei Geral dos Gases Ideais? Ele diz que P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2, ok? Mas, but, V1 igual a V2. V1 igual a V2, o volume do pneu não se alterou. Então, você tem uma transformação isocórica. Se a transformação é isocórica, você corta esse volume aqui, e aí você vai ter que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então, é lógico que se a pressão aumentou, olha só, se a pressão aumentou, então a temperatura tem que aumentar também. Então, se você tiver alguma coisa menor que 17 graus aqui, você já pode eliminar como uma possibilidade de resposta. Essas coisas você precisa aprender a analisar sem precisar fazer contas. Porque às vezes você consegue resolver a questão sem fazer contas, tá bom? Então, pressão e temperatura são diretamente proporcionais quando a transformação é isocórica. Como não tem, a gente vai ter que fazer o contão mesmo. E aí a temperatura que eu quero calcular é a T2. T2, portanto, vai ser T1 vezes P2 dividido por P1. Ok? Bom, só tem que ter um cuidado. Essa temperatura, quando a gente trabalha com essas transformações termodinâmicas, com as leis da termodinâmica, tem que estar em Kelvin, ele deu em Celsius, né? E aí, para transformar para Kelvin, basta somar 273, né? Então, eu vou fazer bem aqui no cantinho, na cor vermelha, a transformação. Temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. Então, temperatura Kelvin é a temperatura de 17 mais 273. Temperatura Kelvin é igual a... Ei, você, deixa eu pegar a calculadora aqui, que eu não gosto de fazer conta não, que minha cabeça já está doendo. 273 mais 17. Eu já sabia. É 17? 17, então dá 290. Eu já sabia. 290K. Aí você vai e coloca ali, professor, e a pressão, precisa mexer? Não, só com a temperatura. Aí, ó, T2, então, vai ser igual a 290, a pressão P2 é 27,5, né? E a pressão P1, meus amiguinhos, é de 25. E aí, pasmem. 290 vezes 27,5 dividido por 25. Eita! 319. Professor, não tem 319. Errei, apaga tudo, faz de novo. Não, irmão, nós achamos a temperatura em Kelvin. Agora a gente vai transformar de novo na cor vermelha. Se para transformar para Kelvin você soma 273, para transformar de Kelvin para Celsius, você subtrai. Então, temperatura Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273. E aí, pasmem. Temperatura Celsius é igual a 319 menos 273. Professor, vai devagar. Ei, você vai poder ver esse vídeo 500 vezes. Fique tranquilo, menos 273. Pasmem, a temperatura Celsius é igual a
46 graus Celsius. E isso é o que a gente chama de resposta. Resposta, né? Igual dizem os meus amigos cariocas, né? Resposta. O Vasco, né? Tá aí. Então, letra C de Covid-19, tá ok? Vamos lá, então, para a questão de número 34. Estou cansado. Vamos lá? Um automóvel de massa igual a 800 esquilogramas em repouso apoia-se sobre 4 pneus idênticos, considerando que o peso do automóvel será distribuído igualmente sobre os 4 pneus, credo, professor, e que a pressão em cada pneu seja de 1,6 vezes 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado, que é equivalente igual a 24 libras por polegada quadrada, que é equivalente a 24 PSI, né? A superfície de contato de cada pneu com o solo é igual a quanto? Lembrando que ele quer o resultado em centímetros quadrados, tá? Bom, é da definição de pressão, né? Pressão, que é um pezinho minúsculo, é igual a força sobre a área. Força total sobre a área total. A pressão, então, vai ser o peso do carro, P maiúsculo, sobre 4 vezes a área de um dos pneus, porque ele quer a área de um pneu. Então, no final das contas, você vai ficar com área igual ao peso do carro sobre 4 vezes a pressão. E aí a gente coloca os valores. Olha lá, é 800 quilogramas, mas tem que usar 10 da gravidade. Então dá 8.000. Dá 8 vezes 10, a terceira, sobre 4 vezes a pressão, que é 4 vezes 1,6 vezes 10 elevado à quinta. E aí, meus amiguinhos, olha só, a área, portanto, vai ser... Eu já vou dividir aqui, tá? Ó, é 4 vezes 1,6 é 6,4. 4 vezes é 6,4. Então, 8 dividido por 6,4. Eita ferro, vamos lá. 4 vezes 1,6 dá 6,4. 8 dividido por 6,4, 1,25. 1,25 vezes 10 a menos 2. Professor, não tem resposta. Ah, tem. É porque ele está pedindo a resposta, olha só, a superfície de contato do pneu em centímetros quadrados, né? Então, aqui, o que nós achamos está em metro quadrado. Eu tenho que transformar para centímetro quadrado. Como é que faz, professor? Multiplica por 10 a quarta. E aí, se você não sabe fazer, eu vou te ensinar aqui do lado a regrinha de 3. Ó, a gente sabe que 1 metro é igual a 10 ao quadrado centímetros. E se eu quero metro quadrado, eu elevo ao quadrado. Então, você vai ficar que 1 metro quadrado é 10 a quarta centímetros quadrados. Isso o professor de matemática trabalha com vocês, certeza, tá? E aí eu quero transformar isso aqui, ó. Eu quero transformar 1,25 vezes 10 a menos 2, eu quero transformar para centímetros quadrados, ó. X, então, vai ser igual a quanto? 1,25 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a quarta. Então, x é igual a 125 centímetros quadrados. Qual é o nome disso, pessoal? Resposta. Resposta, professor. Resposta letra B, de Bolsonaro não tomou vacina, tá? Aí, certinho pra gente, bastante tranquilo, questão fácil, rápida de fazer. Ó, meu rascunhozinho pequenininho aqui foi o suficiente para responder essa questão. E vamos para a questão 35, matar pau, né? Um passageiro de 90 quilogramas viaja no banco da frente de um carro que se move a 30 quilômetros por hora. O carro, cuja massa é de 810 quilogramas, colide com um poste, parando bruscamente. A velocidade com a qual o passageiro será projetado para frente
Caso não esteja utilizando o cinto de segurança, será aproximadamente quanto? Deixa eu te falar, o passageiro não vai ser projetado para frente, porque o passageiro não está parado. Se o carro está a 30 km por hora, tudo que está dentro do carro está a 30 km por hora. Se de repente o carro parar, o cara não é projetado, ele continua com a velocidade que tinha. Então a resposta é letra A. Não tem nem por onde brincar. Ah, professor, mas esse tanto de dado aí, ele queria confundir você. Ele queria que você usasse conservação da quantidade de movimento para resolver essa questão, tá ok? Então não tem nem rascunho para resolver essa questão. Isso aqui vem de quê? Esse aqui é um resultado de uma lei muito importante. Lei da inércia, que diz que a tendência natural dos corpos é a manutenção do seu repouso ou do seu movimento retilíneo e uniforme. O que ele faz é manter. Para a velocidade dele ser maior do que isso, ele teria que receber um impulso, e ele não recebeu, tá ok? Bom, pessoal, eu vou deixando para vocês o meu abraço, tá? Desejando a vocês um bom estudo e até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.